Arte na Contramão, com apoio cultural. Cantor sertanejo raiz, Milton Martins. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa cai, ai, ai. Lemos Bom Negócio, cuidando do seu patrimônio. Arte na Contramão, ao vivo, pelas redes sociais e pelo canal do YouTube Nilce Gouveia. E aí, estamos ao vivo agora, Arte na Contramão. Tá sentindo alguma coisa estranha? Cadê o Jânio? Cadê a Nilce Gouveia? Não estão aqui porque eles serão os meus convidados para hoje, Arte na Contramão. Você tem que ficar ligadinho aí, tá? Olha, eu vou falar para você que o tema de hoje, claro, temos que aproveitar o Dia dos Namorados, não é? Agora, segunda-feira, para os apaixonados aí, o pessoal que tá noivo, o pessoal que tá casado, que tem gente que comemora casado ainda, né? A gente vai falar sobre Nilce Gouveia e Jânio Gouveia, o casamento deles, como que foi o namoro, como é que eles se conheceram. Vai ter brincadeira aqui, vai ter assunto polêmico também sobre essa situação de namoro. Bora ver como é que vai ser essa situação, não sei o que eles vão falar a respeito disso, né? Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre... Vou dar uma entrada aqui rapidinha com vocês, dizendo assim, ó. O que acontece? Hoje em dia, vocês sabem, sou cristão, né? Vocês sabem que sou cristão. E a respeito de namoro. O que é o namoro? Primeiramente, na Bíblia não fala nada a respeito de namoro, né? Não tem nada que fale a respeito de namoro lá dentro da Bíblia. A gente sabe disso. Mas hoje, no meio cristão, aqui no Ocidente, né? Aqui no Ocidente, tem esse costume do namoro, noivado, depois casamento. Primeiramente, eu discordo do namoro. Eu discordo do namoro, sabe por quê? Pra que você quer namorar? Me diz uma coisa, pra que você quer namorar? Você tá carente? Você tá precisando de um abraço? Qual é o seu objetivo em relação ao namoro? É bom se o casamento traz benefícios para você que é cristão, que o casamento cristão orado, orientado por Deus, por seus líderes, né, vai trazer bênçãos sobre a sua vida, porque tentar ir no limiar ali, se limitar dentro do namoro, entendeu? Você tá no namoro, você tá ali tipo brincando com perigo, porque dentro do namoro você vai beijar, muita gente não entende isso, mas o beijo já é o início do sexo, você sabe disso aí. Não tem como dizer assim, eu beijei e não senti nada. Sente sim, rapaz, sente sim. Olha, a gente vai ter, essa situação vai ser bem mais explicada aqui com o Jânio Gouveia, que ele conhece, é mestre, né? Mestre, ele é mestre sim, conhecedor, estudioso. E eu vou falar aqui a respeito de onde surgiu esse Dia dos Namorados. Olha, o Dia dos Namorados, você conhece o João Dória, aquele político conhecidíssimo aqui, que foi candidato a São Paulo como prefeito. Não sei ao certo se ele é prefeito de São Paulo, mas o pai dele que criou o Dia dos Namorados aqui no Brasil. O nome do pai dele é João Dória, ele é publicitário. E então foi comemorado dia 12 de junho, na véspera do dia 13, por causa do dia de Santo Antônio. Santo português com tradição de casamenteiro. Mas por que eles criaram isso? João Dória sendo publicitário, qual era o objetivo dele? Ele trouxe a ideia do exterior e apresentou aos comerciantes paulistas, iniciando em junho de 1949 uma campanha com o slogan: "Não é só com beijos que se prova o amor". Olha só que coisa bonita, né? A ideia se expandiu pelo Brasil, amparada pela correlação com o dia de São Valentim,
que nos países do hemisfério norte ocorre em 14 de fevereiro e é utilizado para incentivar a troca de presentes entre o casal apaixonado. Ou seja, Dia dos Namorados é um feriado comercial. É isso aí, pessoal. Olha, vou chamar um intervalinho rapidinho, tá? Para falar com essas pessoas aqui, ó. Jânio Gouveia e Nilce Gouveia. Fica ligadinho aí, não saia. Pode ir lá tomar uma água, pegar pipoca ali, sentar, um suco, beleza? Dá tempo de ir no banheiro também, hein? Vamos lá? Chamar o intervalo aí, pode colocar o intervalo aí, por favor. 1, 2, 3, 4. Arte na Contramão, com apoio cultural. Agora em Macapá, Metal Print, metalúrgica e design visual. Tudo para fachadas, toldos, grades, estrutura metálicas e muito mais. Entre em contato com Josivan Vaz e com Joanilson Vaz pelo 969-9164-6729 e pelo 99140-9996. Você precisa de um profissional da área da saúde mental em Macapá? Psicóloga Jéssica Ramos Ferreira. Atendimento clínico infantil, adolescente, adulto e idoso. Contato pelo WhatsApp 991027434. A Escola Presbiteriana de Cuiabá tem como missão promover a formação intelectual e emocional com alta capacidade de competitividade de mercado, norteada pelos princípios cristãos, agregando assim valor à sociedade. Através de uma estrutura ampla e confortável, alinhada a um sistema de ensino forte e inovador, conquistou em seus 30 anos de serviço à comunidade cuiabana credibilidade e reconhecimento em seu compromisso com a excelência, tendo a Bíblia como regra de fé e prática. Acreditando que a família é um projeto de Deus, traz em seus resultados o desenvolvimento de pessoas criativas e inovadoras que agregam valor à nossa sociedade. Escola Presbiteriana de Cuiabá, há 30 anos, investindo no que é eterno. 1, 2, 3, 4. Arte na Contramão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal do YouTube Nilce Gouveia. Voltamos aqui, ó, cortando minha cabeça. Olha quem tá ali atrás. Jânio e Nilce Gouveia, a gente está aqui com eles hoje. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Bem, obrigado Jânio. pelo convite. Eu que agradeço porque deram esse espaço aqui como apresentador hoje, né? Nilce, como é que é estar desse lado aí, sendo entrevistado? Olha, não é fácil estar aqui desse lado não, viu? Nem sei o que vai acontecer hoje aqui, é pra cá, é? Tá ali. Nem sei o que vai rolar aqui hoje, mas vamos que vamos. Eu estou muito bem, né? Não tanto. Pessoal, esse aqui, ó, pra vocês aí que ficaram do lado dos entrevistados aí, sendo entrevistado. Aqui, olha, bora se vingar da Nilce. Agora, vamos espremer ela, vamos apertar ela hoje aqui, né? Bem, o assunto é bem interessante hoje. Temos aí o Dia dos Namorados, que vai ser dia 12 agora, né? E ele é anterior ao dia do Santo Casamenteiro, né? Bem, vamos falar sobre esse assunto de casamento, porque hoje a gente vai ter perguntas e hoje a gente também vai ter dinâmica. Então bora lá. Olha, a Nilce já tá ficando vermelhinha aqui, hein? Não é só o cabelo não, o rosto também. Olha só, quero falar pra vocês. Hoje vocês estão com 25 anos de casamento, não é? Isso. 25 anos de casamento. Não é pouca coisa, gente. Tem gente que começa a se relacionar a casa, com um ano já se separa. Que isso? 25 anos é bastante, hein? Como que é essa experiência ao todo, assim, dos 25 anos? Bom, para mim é um aprendizado diário, né? Porque a gente nunca vai se conhecer totalmente em plenitude. Só quem nos conhece em plenitude é Deus, né? Porque Ele nos fez. Mas à medida que a gente os anos avançam, o tempo passa, a gente vai se conhecendo mais, vai criando a intimidade. E é igual a ideia do futebol, que o cara já sabe onde o outro vai estar, já toca, nem precisa olhar para estar,
porque ele já tem tanta intimidade, um já sabe o que o outro vai fazer, né? Então eu imagino, eu creio e eu vejo o casamento como isso. Então para mim é um aprendizado, não sei para Nilson. E para você, Nilson, como é que é ao todo esses 25 anos de casamento, que não é pouca coisa? Não é pouca coisa mesmo, é aprendizado, principalmente quando acontecem as surpresas, coisas que ninguém imagina, né? Seja lá o que for, né? Uma questão do dia a dia. Uma coisa que eu quero já citar aqui, que existe uma mudança drástica, né? Em relação ao sentimento. No início, o casamento ele é recheado com muita paixão, aquele ânimo, aquele desejo aflorado de conhecer intimamente um ao outro, né? E a gente vai amadurecendo no decorrer do tempo, né? Sim. Com os anos se passando, a gente vai ficando mais maduro no amor, em atitudes, né? E a paixão parece que não esfria, ela vai se acalmando, Sim. né? E tem tempo para tudo. A gente aprende isso. Então, no caso, a paixão é aquele, como o pessoal sempre fala, né? Fogo de palha, né? Então tem muita gente se baseando na paixão para engatar um relacionamento, não é? Eu não vejo como fogo de palha. Não sei se o Jânio pensa assim. Faz parte, né? Sim. Porque tudo é novidade. É igual quando você chega numa cidade pela primeira Sim. vez. Uau, né? É um deslumbre, porque você não conhece. Está conhecendo naquele momento. Aí você se acostuma. Aí que está o perigo que às vezes a gente pode falar no decorrer da entrevista. Sim. A mesmice, a rotina não pode deixar você admirar o lugar que você está morando, porque a beleza está ali. Sim, e no relacionamento é igual, né? A gente tem que valorizar as qualidades acima de tudo. Ah, beleza. Então, pessoal, olha, vamos começar aqui então com as perguntinhas, saber como é que esses dois aqui se conheceram. 25 anos de idade, 25 anos de casamento. Bora ver se eles ainda se recordam como é que eles se conheceram. Agora me diz aí, Jânio, depois eu vou perguntar pra Nilson, porque cada um na sua perspectiva. Não, mas eu quero saber o lado da Nilson também, né? Vocês aí também querem saber como é que foi que a Nilson olhou para aquele homem lá, aquele menino, né? Aquele moço que tava lá e tal. Eu não vou entregar aqui, mas eu vou dizer o seguinte. Jânio, como é que você conheceu a Nilce? Se você foi na igreja, viu ela na rua, ou foi num post de uma propaganda, alguma coisa assim? Como é que foi essa situação? Aonde que você viu ela, que seus olhos, uau, brilharam quando viu ela? Ou não foi assim? Não foi assim, né? Mas nós nos conhecemos, foi num retiro, né? Eu tinha voltado da Argentina na época, eu estava com o cabelo inclusive grande, né? E aí eu estava num ônibus, nós fomos de ônibus para esse local e ela estava lá e ela me viu, e como se foi aquela coisa, ela viu e já fixou os olhos, já queria, né? Disse, vou ficar com esse cara, né? Eu vou namorar esse cara. Então assim, aí durante o retiro nós acabamos nos conhecendo, foi nessa época aí, eu acho que foi 92 para 93. 92, eu acho, primeiro retiro. Mas foi um negócio tão rápido e, na verdade, naquela época eu fui bem sincero com ela, porque eu tava gostando de uma outra pessoa na época, né, quando nós nos conhecemos. Mas aí eu falei, realmente, eu tô gostando de uma outra pessoa, né? E a nossa história seguiu, né? Mas nós nos conhecemos nesse retiro, né? Em 92, dentro de um ônibus. Nilce, da sua perspectiva, como é que foi esse momento? Pois é, e ele já disse que eu olhei e falei, né? Vou ficar Sim. com esse cara, né? Mas você ainda não tinha visto ele, não conhecia Nunca, a família, não nada? Conhecia nada, né? Foi realmente dentro do ônibus, ele todo malucão. Sempre Vocês estavam gostei indo pro retiro espiritual, todas as igrejas, né? Sim. Da Presbiteriana em Macapá. E eu sempre gostei das coisas muito diferentes, Sim. que saem um pouco assim do comum, né?
E ele com aquele cabelo amarrado, igual tá aqui, né? Com a calça toda, a bermuda rasgada, Sim. tocando violão, e me chamou muita atenção. E no desenrolar ali do retiro, em algum momento, eu falei para um amigo dele, puxa, olha, que interessante aquele cara ali. Poxa, eu queria conhecê-lo, né? Sim. E aí eu tive a oportunidade de chegar com ele e falar, puxa, eu achei você muito interessante, já fui de cara, assim, né? E eu levei um não, bem na cara, achei muito bacana. Depois, só que eu sou o tipo da pessoa, falou não, a vida oferece sim e não. Então, ok. Eu fui sofrer as minhas tristezas lá no travesseiro, Aham. mas no outro dia ele foi me procurar. Ah, é? Olha, eu pensava que ela ia falar do negócio que eu... Pessoal, vou dizer um negócio pra vocês aqui. A Nilce, ela é uma pessoa ousada, entendeu? E eu conheço a história deles aqui, a Nilce já me contou, o Jânio também já me contou a história deles, tá? Aí, agora eles se conheceram nesse retiro que aconteceu lá em Macapá entre 92 e 93, não é? O Jânio acabou de chegar da Argentina, todo malucão, fora da caixinha, né? Diferente daquela galerinha que tava por lá. A Nilce bateu o olho, uau! É esse! É isso. É esse! Mas, gente, o que aconteceu? Não foi logo de primeira, né? Mas aí veio uma situação que eu achei bem interessante, tá? Jânio, eu quero que você conte a parte que aconteceu com você, não o que você ficou sabendo depois. Porque o que ficou sabendo, o que aconteceu por trás, eu vou pedir pra Nilson contar. O que aconteceu com uma tal de uma agenda? Como é que foi isso? Ah, esse negócio da agenda dá um livro, né? Contando o livro da nossa história. É bem interessante. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, que morava perto da rua de casa, que era amiga de um amigo meu, de um colega meu lá de Macapá, do Ronaldo. E aí um dia ela entrou em contato comigo, Jânio, eu encontrei uma agenda num supermercado e tem o nome de uma moça aqui chamada Nilce. Sim. E aí ela me... Tá bom, eu não conheço, tem como você entregar pra ela, você tá aqui o seu nome, encontrei o seu nome aqui na agenda. E aí eu disse, tá bom. Aí eu fui lá com ela me entregou a agenda pra eu entregar pra Nilce, né? E aí foi essa parte do... Nem cheirava a armação assim, né? Não, se dizer, né? nem imaginei isso. Disse que encontrei o supermercado e disse, tá bom, vou entregar, né? Sim. E aí a outra parte ela vai contar do que tá por trás. né? Gente, olha só o que aconteceu. Olha esse negócio aí de estar esquecendo caderno por aí, livro, agenda. Estratégia. Estratégia, Nilce. Agora você vai me dizer como que você bolou esse plano infalível e quem estava te ajudando. É que eu fiquei mesmo muito interessada, né, por ele. E lá a gente ia pro ensaio do louvor, ia ter bastante eventos. E tinha o tempo do telefone fixo, que tinha extensão. E eu fui para casa de uma amiga, né, passar o dia e tal. E eu falei, puxa vida, o Jânio disse que está interessado em outra, não em mim. Mas ele conversou comigo, né? Me parece que ele quer dar uma chance. Aí, essa minha outra amiga, né, que eu passei o dia na casa dela, entrou em contato com o Jânio e eu ouvi na extensão. O Jânio falando, não, ela não combina, não faz o meu tipo, né? Ela é feia, eu acho ela feinha. Eita, gente! esse Quando aí- a pessoa Meu fala assim, aí Deus desperta do mais céu. interesse, vai nessa. É. Aí no outro dia eu bolei o plano, né, de tentar esquecer uma agenda e entregar para uma amiga minha que trabalhava no consultório odontológico, que era amiga em comum. Ele conhecia e eu também. E eles não tinham muito contato. Então, eu entreguei para ela a agenda, escrito, Jânio, eu te amo. Quem sabe você pode me dar uma chance. Sabe, tinha Nossa! aqueles versinhos. Então, ela achou legal a ideia. Quem sabe, Nilce, né? Ele entregando a agenda, ele vai lá na sua casa, na sua igreja, né? E pode Tá, só um retomar. instante aí. Ok. Você escreveu essas coisas dentro da agenda? Escrevi como Jânio, estratégia. você leu essas coisas dentro da agenda? Chegou a abrir a agenda para ler? Eu cheguei a abrir e eu li algumas coisas, né? da agenda. Aí ficou meio assim. Foi, aí eu fiquei assim, né? Abismado, né? E aí, Nilce, como é que foi o resto? Aí ele foi lá entregar a agenda. E eu nem não lembro mais. Só sei que depois de um período, né? A gente retornou. Né, o namoro, pasmem. Namoramos 6 meses, noivamos, né?
e casamos. Foi bem difícil no início, porque meu pai não queria aceitar, porque tinha outro rapaz que gostava de mim, que meu pai já conhecia. Mas o que eu fiz? Disse, ai Deus, se for da tua vontade, antes da tua vinda, toque... Porque Jesus vem, né? Antes da tua vinda, Senhor, faça com que meu pai amoleça o coração e permita com que o Jânio venha, que ele toca, ele faz louvor, enquanto que o outro lá, que meu pai gosta mais, só um médico, eu prefiro esse aqui da igreja, né? Que é professor de língua estrangeira. Faz a tua vontade, Senhor, antes da tua vinda, eu ainda quero me casar. Caramba, pessoal, olha só essa história, gente. Nilce, parabéns. Deu certo, tá aí 25 anos de casamento, bem casado, tá? Mas aí, vocês começaram a namorar, foi só de uma vez? Ou chegaram a namorar um pouquinho antes, separar, depois voltaram? A gente, em 93, a gente começou, né? O relacionamento, aí... terminou, aconteceu alguma coisa lá, nós terminamos. Sim. E aí, 95 de novo, em um retiro, nós nos reencontramos, né? E lá nós reatamos, né? Nesse retiro. E aí de lá, já fomos, nós noivamos, depois 6 meses e depois casamos. Tá, agora a gente vai entrar numa questão aqui, que é em relação ao namoro. Tem muitas pessoas dentro do meio cristão que entendem que tem um namoro de corte, né? É aquele namoro de corte, tem gente que deixa namorar normal, tá? Com alguns critérios, né? Sem um contato tal, pode dar um beijinho ou não. Tem gente que define essas coisas, apesar de que a Bíblia não fala sobre namoro, ali já era o compromisso já para casar, já que tem gente que considera um namoro como um noivado, né? Mas como é que foi nessa época vocês não tinham o conhecimento que vocês têm hoje. E como é que foi o namoro de vocês nesses 6 meses aí? Olha, foi assim, eu costumo dizer que eu namorei mais o meu sogro do que do que a própria Nilce, né? Porque eu conversava muito com ele, eu ficava mais... Eu chegava na casa dela, eu pedi permissão para ele, né? Naquela época. Sim. E hoje mudou muito, né? E eu lembro que meu pai dizia assim, não existe educação moderna, né? E eu creio nisso. Eu fui pedir lá em namoro e para começar aí, foram vários episódios de conversa com ele até que ele permitiu. E aí depois tinha o que ele estabeleceu. A tal hora, vem aqui tal hora, até tal hora é pronto. E aí deixa ela e a gente ficava, mas eu ficava mais tempo conversando com ele. Ele dizia, Nilson, tá aqui o rapaz chegou. Aí eu ficava mais conversando com ele. Às vezes a gente tava lá, ele tava lá conversando comigo. E depois, quando era quase 10 horas, ele ia embora, dormia. E passava alguns minutos e ele, Nilson, deixa o rapaz ir, tá tarde. Quer dizer, a gente não namorava, né? Olha, o seu Vaz é um senhor muito inteligente, né? Tava resguardando, né, também. Mas eu agradeço a Deus, né, por essa atitude do meu sogro, né? Porque hoje em dia existe muito liberalismo, né, no relacionamento. Sim. Tem pais que permitem, acredite se quiser, que o namorado durma com a namorada em casa, porque eles acham mais seguro do que dormirem fora. E não são só não são só pais que não são cristãos, não. Acredite, são pais cristãos que dizem seguir as escrituras e permitem isso. Né? Então, graças a Deus, o nosso namoro, lógico, por isso que o namoro é algo perigoso. Sim. Vocês nunca sentiram nada, vontade de... Sim, claro. Mas vocês chegaram a fazer... Não. Por quê? Porque é perigoso. Por quê? Porque não tem na Bíblia namoro, né? Não está escrito namoro. Se fosse assim, Deus teria criado lá o primeiro casal só com os pais do casal, né? Os filhos, Adão e Eva, né? Os pais de Adão, tudo. E cada um no seu, como foi o caso de Maria e José, né? Sim. Que eles tinham um compromisso, mas não viviam juntos. Sim. Então foi mais ou menos assim, né? O nosso relacionamento. Então, graças ao meu sogro, foi um relacionamento assim muito cuidadoso nesse aspecto, né? E eu, graças a Deus, mesmo eu não estando tão firme, porque naquela época realmente eu não era um cristão convertido. Sim. Eu respeitava bastante. Eu tinha respeito pelas meninas cristãs, né? Eu tinha esse pensamento.
Então, graças a Deus, assim, eu respeitei bastante ela, né? Nesse sentido, né? Nilce, para você, como é que foi esse seu namoro? E eu queria que você falasse também logo após a respeito do aspecto atual de namoro que se tem. Se você acha que é uma coisa válida dentro do meio cristão ou não, ou que precisa, porque tem muita gente que diz assim, não, eles já vão casar, deixa os dois namorando aí, como o Jânio falou, deixa aqui, pode dormir aqui em casa, não sei o quê. Como é que foi, primeiramente, o seu namoro com o Jânio na época? Como ele disse, né, foi muito tranquilo em relação a nós dois, né? Do lado externo que teve as implicações, assim, tipo, algumas pessoas da família não aceitavam, né? Sim. E foi conturbado porque meu pai pegou muito mais no pé, Sim. né? E ele via coisas onde não existia mesmo. Porque eu sempre fui uma pessoa desobediente, claro, não existe ninguém obediente 100%. Só que o pai é tão cuidadoso, os pais, meu pai, por exemplo, né, com a minha mãe, tão cuidadosos, que eu tentei seguir à risca tudo que ele falava. As reuniões muito extensas que tinha em casa, até pela madrugada, colocando os filhos à mesa, né? Então ele pontuava as consequências da desobediência no namoro, antes do casamento. E eu levava isso muito a sério. Até antes de namorar o Jânio, Sim. eu fui uma pessoa muito levada, né? Que eu entrei em alguns relacionamentos perigosos. Mas eu queria só beijar e ficar passeando. Entendeu? E eu vi que os caras, fora da vontade de Deus, Sim. alguns, os dois, né? Queriam avançar sinal. E um levou um tapa na cara, outro levou um empurrão. Não era fácil, não. Então, meu pai sempre... Mas era escondido que eu fazia isso. Mas quando meu pai perguntava como estava a minha situação de sentimento emocional em relação ao namoro, eu contava tudo. Tudo, entendeu? Sim. Sem critério. E mesmo eu contando tudo, dá vontade até de rir. Mesmo eu contando tudo, ele pensava que eu não estava falando toda a verdade. Eu não era nada de madura que eu sou hoje, né? E eu vejo essa questão que você perguntou. Sim. É perigoso, entendeu? Não é só porque você vai se relacionar intimamente. Isso é uma grande questão também. Porque antes de você casar, menina e menino, é preciso você passar por várias avaliações psicológicas, consultas pré-nupcial que nós fizemos, né? Então, essa entrega antes do casamento demonstra ser falta de maturidade. Porque se você, principalmente cristão, entra nessa vibe, você não está consciente daquilo que Deus quer para a sua vida enquanto cristã. Você não está obedecendo. É perigoso. Primeiro ponto, você já entrou na desobediência, né? Então, por aí vai. Um abismo chama outro abismo. E se for para só dizer que você é cristão ou cristã e faz de qualquer jeito, é melhor você não dizer que é uma cristã. Mesmo sendo cristã e querendo levar tudo certinho, você pode ser muito tentado e cair na tentação, tá? E você pode retomar a sua vida, pedir perdão, chamar o seu líder, né? Isso que eu tenho para pontuar agora. Falar em pontuar, não sei se eu deixei alguma ponta solta, mas o nosso mestre, né? Sim. Mais com conhecimento que ele tem de causa, né? Eu sou muito mais prática, ele tem prática e conhecimento muito mais do que eu para explicar. E a respeito de namoro, também existe muito essa situação da pressão, que você falou, tinha a situação externa. Hoje muitas pessoas cedem cedem dentro do namoro por pressão de sistema. Não, muitas vezes não, digo que a pessoa não tem a convicção quando ela cede, tá? Porque eu hoje eu sou solteiro, tá? E por muitas vezes pessoas que não são do meu convívio, que não convivem comigo, não são da parte da minha comunidade, que é a Printnart. O pessoal da Printnart conhece a minha história. O pessoal da Printnart sabe o meu posicionamento. Eu concordo com o posicionamento da Printnart. O Jânio aqui, que é pastor da Printnart, que é meu pastor,
ele nos instruiu a respeito disso. Hoje eu tenho uma visão muito mais clara a respeito de relacionamento, sendo trabalhado sim, sendo discipulado a respeito disso, que é uma coisa que falta dentro das igrejas, esse discipulado. Mas a situação de ceder à pressão externa, que no caso, muitas pessoas de fora do meu convívio falam: ah, ele tá solteiro, bora juntar com a menina ali. Ei, esse menino tá solteiro, já não tá na hora dele arranjar uma namorada. Não tá na hora de arranjar namorada, porque não é o momento. E essa é uma decisão também que vai que se aplica a mim e àqueles que estão me instruindo aqui, porque eles estão me instruindo e eu absorvo essa instrução com a visão bíblica, tá? Até vou falar aqui que tem gente que diz assim: não é Deus que escolhe para você mulher, não é nada disso, tá? Eu acredito num Deus soberano. Eu até separei um versículo bíblico que está aqui em Provérbios 19:14, que diz assim: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então você aí que está solteiro, ore, tá? Seja instruído, procure estudar, fale com seu líder a respeito de instrução, a respeito de relacionamento. Talvez você tenha alguma situação que precisa ser tratado antes de entrar num relacionamento, não é verdade? Tem muitas coisas, situações que a gente vê, porém vocês mais do que a mim, que pessoas se relacionam. Ah, meu Deus, eu amo você. Nossa, eu quero viver com você para sempre. Aí no namoro já faz sexo com a pessoa, aí já parte pro noivado, casa. Aí passa uns 2, 3 anos, já não suporto mais, não é mais do mesmo jeito como era no namoro. Claro, tava pecando, e pecar é bom. Então você só tinha essa referência de namoro, né? Um namoro pecaminoso, no caso, namoro não existe, mas de um relacionamento pecaminoso. Então, seguindo aqui, eu quero perguntar para vocês em relação ao casamento. Gente, casando a primeira vez, a Nilce querendo que Jesus não venha, por favor, que eu quero casar. Como é que foi, Jânio, o casamento? Como é que foi essas surpresas do casamento? Como é que foi lidar com isso? Tudo novo, né? Porque é um outro status, né? Uma outra etapa da vida. Porque você, como vida de solteiro, é diferente. Você vai para onde quer, faz o que quer, tem o seu horário, você mesmo faz o seu horário, desordenadamente, mas faz. Mas na vida de casado não tem isso não. Porque, primeiro, você agora se tornou uma só carne naquela pessoa. Uhum. E tem gente que acha, que quer viver a vida de solteiro quando se casa. Ah, não, mas quando eu era solteiro, eu vivia, eu ia pra onde ir, eu queria e tal, e nenhuma mulher vai me impedir, homem nenhum vai me impedir. Isso tá errado. Porque existe lá na Bíblia, fala sobre sujeição. E a sujeição é de mão dupla, né? Sim. E se você ama a pessoa, se você se relacionou com ela, casou com ela, vocês estão em relação de aliança. Então ali exige de você uma prestação de contas de ambos os lados. Então muda, o status muda. Se você jogava só bolinha todo sábado, agora você vai limitar, como aconteceu comigo, né? Eu tinha que optar. Ou fica com a minha família, com minha esposa, e ela estava grávida, recente, né? E tinha o filho já. Então, ou eu ia jogar bola. Então muda, né? Muda. São escolhas que você faz, então muda. Agora já não é mais aquela sua vida de solteiro. Acabou a vida de solteiro. Então tem essa questão da mudança do status, né? Mudança de vida. Você tem que agora se adequar. E é uma adequação. O casamento é isso mesmo. São dois solteiros que agora estão vivendo a vida de casado, que agora tem que aprender a ter uma visão bíblica de como é o casamento. Não é do jeito que eu quero, não é como eu penso, mas é como a Bíblia diz que eu tenho que viver o casamento, né? Não é uma aventura como muitas pessoas veem do namoro, não, né? Não é uma aventura, ou então como é test drive, né? Tipo, sim. Porque as pessoas hoje julgam, tem muitos que pensam que o cara experiente, vamos trazer alguém para falar que seja experiente na área de casamento. Aí traz um cara que casou 5, 6, 7 vezes. Isso não é experiência, isso é imaturidade. Isso é imaturidade. Porque tem até uma palavra, né? Tem até uma frase que diz assim, como é que o bom homem, o cara romântico, não é aquele que conquista várias mulheres ao mesmo tempo, mas é aquele que conquista uma mesma mulher várias vezes, né? Todos os dias. Então,
E eu penso que é assim também. Então, mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Mas é isso que eu Ótimo. penso. Pra mim tá ótimo. Nilce, como é que foi o casamento pra você? No início. Hoje tá sensacional. Sim. Apesar de muitas marcas, até de tragédias, né? Desde o início. Mas quando a gente tem foco em Deus, a gente tem certeza da soberania dele, fica mais fácil. Mas no início, em relação a estar junto intimamente, foi bem, bem louco, porque teoria, né, é mais fácil você aprender É verdade. na escola. Mas, tipo, na lua de mel, digamos assim, eu assustei, eu disse, nossa, eu não vou dar conta de casar. Sei lá, né, ficar sem roupa na frente de alguém, hoje é dia dos namorados, então não é nem um segredo. Então, eu fiquei com essas neuras, mas eu liguei para minha mãe, né, que ela me instruiu. O Jânio, muito paciente, é uma das qualidades dele, sensacional até hoje, né. Então, paciência, a gente foi amadurecendo. E muitas outras coisas, né, que remetem ao casamento, em meio a muitas imperfeições. Né? Lembrando que nós somos imperfeitos, desde Adão e Eva, né? Mas aí, dentro do casamento, quando a gente pensa na palavra de Deus, a gente vai amadurecendo dia após dia, a gente começa a exercer o domínio próprio, tá, gente? O domínio próprio todos os dias. Cada um tem que ceder no seu dia a dia. Uma das coisas primordiais, que é muito bom, é tentar viver o dia a dia, cada dia o seu próprio dia, que tem o seu próprio mal, né, como diz a Bíblia, porque a gente vai vencendo as tentações, vai vencendo o nosso eu. O nosso coração tem que ser tratado em relação ao namoro que a gente está falando, gente, é domínio próprio, porque sentimento, tentações, todos nós, até Jesus, mas é exercício todos os dias para a gente viver nessa vibe de alegria e de romanticidade. Todos os dias, né? Mas com muitos defeitos e muitas falhas. É isso aí, pessoal. Olha, vocês estão vendo aqui Jânio Gouveia e Nilce Gouveia. Exemplo de casamento, eu acompanho eles. Opazinha, galera. Olha, não saiu. Não saiu. Pode ficar tranquilo, estamos aqui ainda, tá? Espera aí, que vai, Espera aí que vai se resolver. Aí, pessoal, tudo bem? A gente tá... Aqui a gente tá na Sony. Pessoal, Tô olhando pra cá. também tava lá naquele. Pessoal, quero mandar um abraço pro pessoal do Facebook, do pessoal do YouTube. Tem um celularzinho ali com a galerinha do Instagram, tá? Vou dar um tchauzinho pro pessoal do Instagram aqui. Oi, galerinha do Instagram, tudo bem? Se inscreva no meu canal. Um abraço aí pra Luciete, que entrou agorinha. Abração. Um abraço, Luciete. Pessoal, aqui Jânio Gouveia, Nilce Gouveia, como estava falando do casamento, um exemplo. Eu moro com eles desde 2017. Já estamos em 2023. Daqui a pouco vai fazer 7 anos que eu moro com eles. Nem parece, cara, nem parece. E eu digo assim, é um exemplo de casamento, de convívio, tá? Claro que eles não são os anjos que andam flutuando assim. Todo mundo tem falha, eu tenho as falhas. O convívio com outra pessoa, primeiro, mulher e homem, tem um pensamento diferente. O homem pensa de uma forma diferente, a mulher pensa de uma forma diferente. Então é essa adaptação que eles falaram, é saber lidar um com o outro. É a situação que o Jânio falou, é conquistar a mulher, a mesma mulher, várias vezes durante os anos. Porque não é só casar, pronto, casei, tô de boa, tô no status de casado e largar de mão. Ah, tá um tédio, não sei o que, como a gente vê muito por aí, né? Mas é um exemplo. Hoje eu tô com uma visão muito mais madura sobre relacionamento comparado à vida deles também, tá? E entrando no assunto aqui, porque do casamento vem os frutos, né? E aí veio o fruto Ian, né? Quando ele veio,
Vou mandar pra Nilce primeiro, porque foi ela que ficou grávida e não o Jânio. Eu queria, antes da gente entrar nesse assunto, eu posso Sim. acrescentar alguma coisa? Pode acrescentar, fica à vontade. Eu quero acrescentar, eu quero até que o Jânio também reforce, que eu não me considero exemplo, né? Porque existem muitos casamentos maravilhosos que a gente assiste, que são maravilhosos mesmo, que não seguiu o mesmo caminho, as mesmas pisadas que nós. E dão muito certo, tá, gente? Nós estamos relatando a nossa história, tá bom? Siga aí o seu líder, o que ele fala, tá bom? Isso que eu queria deixar. É verdade, isso é como uma experiência minha, meu convívio com eles, tá? Deus quis que eu viesse morar com eles por um propósito, não é nada imposto. Dá pra ver que eles seguem, estão perseguindo o alvo, tá? Que é Jesus Cristo, estão lá. E eu tô me instruindo na base deles em relação à Bíblia. Eu estudo também. Vou lá, de vez em quando o Jânio e o Diogo tem que ler a Bíblia, não sei o que, tem que estudar bem, discipulado aqui, ele chama também, tá? Quer complementar alguma coisa em relação a Nilce? Em relação a isso, de experiência? Da experiência porque cada um tem seu líder. Sim. Cada casal é orientado pelo seu líder, né? Seu líder espiritual. Cada igreja tem uma visão. Lógico que que deve ser CA, que deve ser a base, são as escrituras, mas Deus estabeleceu um líder. Então ele sabe orientar os seus casais, os casais dessas igrejas. Então nós temos uma visão que a gente aprendeu dentro daquilo que a gente tem estudado, as escrituras, dos cursos que a gente já fez, e a gente vive por essa visão, né? Com uma visão bíblica, e a gente orienta aquelas pessoas que Deus colocou colocou nossa responsabilidade para orientar, dentro das escrituras, tá? Beleza, então pessoal, já esclarecido aqui, qualquer coisa mande aí na caixa postal. Olha, comenta que depois a gente vai lá, vai ver tudinho, e no próximo programa a gente responde aí, Isso tá? aí. Um abraço pessoal do Instagram, Facebook e YouTube. Nilce, como é que foi esse negócio de ficar grávida aqui? Eu acho que é um negócio muito louco. Nossa, foi cegonha, né? Cegonha, né? Nossa, gente, olha, eu não esperava, né? Desculpa, com quantos anos de casada você ficou grávida? Eu fiquei grávida depois de 10 meses de casada. Eu casei com 23. 26. 23, 24. Eu tinha 25, você tinha 26. Calma, isso. pessoal, 25 anos de Olha, casado, idade, não foi né? ontem, não foi ontem. Viu? Às vezes eu nem lembro que eu comi ontem no almoço. Na consulta pré-nupcial, que é antes de se casar, foi constatado a impossibilidade do Jânio, né, engravidar uma pessoa, engravidar a mim, no caso, que já estava casado. Então, era o nosso sonho, mais do Jânio, de ter um filho homem. E ele colocou diante de Deus, o nosso médico receitou, e a medicação fez tão efeito que logo eu engravidei depois de 10 meses de casado. Eu fiquei muito assustada, né? Era tudo novo para mim, tudo era muito novo. E eu já corria, mamãe, para minha mãe ali, né, que foi uma ajudadora, minha sogra também, né, que já não está mais aqui entre nós. E foi uma experiência muito show, marcante. Principalmente naqueles momentos que o Ian começou a se mexer na minha barriga. Era mágico demais, né? E foi um tanto conturbado. Por quê? Algumas pessoas souberam que ele não tinha possibilidade de me engravidar. E como que eu apareci grávida, né? Assim, rapidamente, ele tinha orado, fez o tratamento, Deus usou os médicos. E foi horrível nessa parte, externo, como eu falei. Galera, tudo que já ocorreu de negativo, né? Foi de influência externa, por outras pessoas, por não nos compreenderem. Isso é uma outra história, tá? Que vou estar relatando no meu livro também. Mas a gente foi amadurecendo também de como agir diante dessas situações, que a gente não acusa, a gente não condena ninguém, porque foi um processo nosso
nosso, né, enquanto casados, e a gente sabe despertar de Deus no coração das pessoas que não entendiam na época e que muitas delas já foram nos acompanhando, às vezes já se arrependeram, né, de fazer coisas tão radicais negativamente, a ponto de nos prejudicar pela falta de maturidade que nós não tínhamos de como agir na época, né? E eu fui sofrendo, mentalmente, emocionalmente, mas também eu nunca tive aquela ousadia de reagir, de ir lá brigar com a pessoa, não, tá? Eu ainda não era muito bem convertida como eu sou hoje, mas o Espírito Santo já estava dentro de mim e cabia a mim a não aceitar, mas ter sabedoria de como seguir um caminho. Quando a pessoa chega e fala, não gosto de você, ok, parabéns para essa pessoa que conseguiu fazer isso. O que eu fui capaz de fazer? De andar pelo outro caminho para a pessoa não se sentir incomodada e mal com a minha presença, né? Então, foi assim que eu resolvi lidar para não prejudicar a nossa vida familiar e o meu filho, que nunca soube, né, na íntegra dessas histórias, ou melhor, nunca soube de tantas coisas que nós passamos, né? Então, a experiência de estar grávida foi marcante, porque sempre a gente quis olhar e resolvemos olhar, né, pelo lado positivo de curtir cada fase, sabe, cada dia do pré-natal, que era fantástico, né? Foi maravilhoso. Ótimo. Aquele aconchego dos amigos. Nossa, ótimo. E assim, Nilce, a respeito de criação de filho, né? Porque foi um negócio novo para você, gestação, tal, tudo mais. Crescimento adolescente até a vida adulta do Ian. Assim, para você, em comparação, assim, você foi um desafio muito grande de instruir uma pessoa? Desafio sempre, né? Mas como Jânio, ele sempre foi sacerdote do lar, né? A gente sempre planejava cada fase da vida do Ian. Sabe, aquela consulta periódica também entrava nesse meio. E a responsabilidade de conduzi-lo bem à palavra do Senhor, depois que Jesus transformou o coração do Jânio, que foi notório, antes do Jânio ter esse encontro marcante com Deus, nossa, eu acompanhava o Ian, as minhas irmãs, né, meus pais, que são os avós maravilhosos. Meu pai já não está aqui. E nesse período que o Jânio ainda não tinha encontrado, Jesus ainda não tinha o encontrado, ainda não tinha sentido essa mudança, ele trabalhava fora para sustentar, né? Ele trabalhava muito em outro lugar. Então, cabia a mim mesmo e às minhas irmãs, aos meus pais, estar ali acompanhando o Ian. Eu acredito que até uns 9 anos, né, foi assim. E depois que a gente foi para Belém, sim, o Jânio já teve essa grande responsabilidade, que eu já estava trabalhando mais intensamente lá fora. Então, a partir daí até ao falecimento do Ian, o Jânio tomou aquele lugar assim, sabe? De um pai muito presente e eu acompanhando ali. Porque a Bíblia nos ensina, né, que o pai é o sacerdote do lar. Para você, Jane, assim, desde os primeiros dias, quando você soube que a Nilce estava grávida, diante da impossibilidade de engravidar ela, né, como é que foi essa experiência? O que você sentiu? O que você pensou na hora? E também durante toda essa caminhada até a vida adulta do Ian, como é que foi essa experiência de estar instruindo uma pessoa assim, que é uma responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos, né? Ainda mais saindo de você, né? Assim, foi uma experiência assim incrível, né? Hoje a gente entende, quando a Bíblia fala sobre novo nascimento, né? Uhum. A gente entende essa ideia do milagre da concepção, né? Como dois... deixa eu tomar um pouco de álcool. A musiquinha de fundo. Como é que pode nascer um ser, né? Os seres humanos, ou seja, Deus deu essa capacidade para o homem também de criar, sim, de ter filhos, né? Então, assim, acompanhar o desenvolvimento, desde da fertilização até o desenvolvimento, você vendo a barriga da esposa crescer,
né? É engraçado que quando eu chegava do FISC, na época, né, da escola que eu trabalhava, e aí eu falava, às vezes mexia a barriga, e aí sentia aquele pezinho, eu era joelho, não sei, passando na barriga assim, sentia, via assim. E aí eu tinha o costume de pegar, tinha uma caixinha de som, não lembro se era som, e colocava música clássica, e na barriga dela, assim, ela se escorava e colocava, e a gente via, ele ficava, mexia. E às vezes eu cantava, tinha uma musiquinha, sempre costumo dizer isso, até contei na igreja sobre isso aí. Sim. Uma musiquinha que eu cantava em espanhol pra ele toda vez, e eu conversava muito com ele quando ele estava no ventre. E é engraçado que depois de que ele cresceu, ele lembrava dessa música, né? Ele cantava essa música. Eu lembro que ele falou pra mim já, ele cantava essa música mesmo. Dizia, meu filho, como é que era a música que eu cantava pra você? A música do Los Pochitos, né? Os Pintinhos. Aí ele cantava. Então, uma experiência assim, realmente marcante, uma responsabilidade, né? Porque hoje eu entendo, né? E eu entendo e entendi isso na medida que Deus foi transformando a minha vida, que é uma responsabilidade, porque você está instruindo alguém que não te pertence, que é de Deus. E o Ian tinha ciência disso, né? Eu sempre disse, meu filho, você não é nosso, é do Senhor. E aí eu instruía ele baseado nisso. Então eu tinha a responsabilidade de, poxa, eu não estou ensinando do meu jeito, não é do meu jeito. Eu não posso ser negligente com ele e nem tanto eu dar os meus ensinos, mas o que a palavra, que o Pai dele celestial deixou escrito para orientá-lo. E infelizmente, hoje a gente vê que muitos pais têm deixado de lado esses momentos tão preciosos da vida dos seus filhos, de cuidar deles. Deus nos deu esse tempo. Então, hoje, esse dia eu estava lembrando que eu acompanhei cada fase da vida dele, da escola, desde o primeiro dia que ele foi para a escola, até o último dia, quando ele recebeu a faixa preta, estava vendo as fotos. Então, Deus foi muito gracioso com esse período, né? Então, para mim, eu louvo a Deus por essa oportunidade, né, de ser pai, e de ter podido ter essa experiência, não teórica, né? Sim. Mas em loco, né? Poder experimentar isso. O bom é de ver a forma como vocês são gratos a Deus, porque antes você não tinha a possibilidade de ter filho, né? E Deus deu essa oportunidade. O Ian não era para ter vindo, então, no caso. E Deus teve a misericórdia, abençoou, né? Com essa herança, a vida de vocês, que foi com a vida do Ian. Eu, quando cheguei em Cuiabá, falando rapidinho aqui, eu dou graças a Deus que eu tive foi curto período de tempo que eu tive com ele, foram 4 anos. Foram 4 anos, mas eu agradeço a Deus tanto por ter tido essa oportunidade de conhecer eles, de poder ver a personalidade dele, que é diferente do que algumas pessoas chegaram a me dizer, porque eu morava muito longe, eu morava lá pro norte do Brasil. Então, de poder ver que conviver com eles é diferente daquilo que outras pessoas externamente falavam, tá? E eu sou grato a Deus, eu dou glórias a Deus porque eu conheci o Ian. A gente já é engraçado que às vezes ele só olhava para mim, fazia assim vocês estão vendo aí, ó. Ele fazia assim quando ele tirava uma piada e ninguém entendia, só eu entendia. E a gente ficava trocando um meme. Hoje até sinto falta assim de compartilhar um meme com alguém para conversar, na brincadeira tal, não sei o que, mas eu entendo e Deus sabe muito bem, porque tudo que Deus faz é bom demais, cara. Então eu agradeço imensamente a Deus, porque Deus pode, se quisesse, Deus podia ter me trazido 4 anos depois, eu não tinha conhecido o Ian, mas ele me trouxe antes e me deu essa oportunidade de conhecer o Ian, assim como deu a oportunidade de ele ser filho de vocês, né? E era uma pessoa super especial, totalmente diferente de outras pessoas que eu conheci. Um rapaz mesmo assim que era... você percebia que ele entendia quem era Deus, quem era Jesus Cristo, o Espírito Santo, e o que ele deixou de fruto hoje em dia, cara. Nossa, você fica surpreso demais com tudo isso que Deus tem feito, tá? Então, pessoal, seguindo aqui, olha, deixa eu só olhar aqui, pessoal. Pessoal, aqui no Instagram a gente tá com uma pessoa acompanhando aqui. Quem é? Deixa eu ver aqui. Laura Moraes, um abraço. Cibele. É daqui? É da igreja. Laura Moraes, um abraço aí. Da IPI, um abraço.
Pessoal do Facebook e YouTube, tá? Daqui a pouco depois do programa a gente vai ver aí, conversar com vocês lá, tá? Coloca seu comentário e de repente a gente pode repetir isso aqui, né? Trazer para falar sobre essas coisas, porque 1 horinha de programa não dá para destrinchar muitas coisas, talvez um tema. Você pode colocar aí, olha, nossa, eu tenho dúvidas sobre esse tema. E também, olha, vamos para um momento das propagandinhas aqui ao vivo, tá? Jânio Gouveia lançou um livro ano passado, lá em Paraty, se chama O Cárcere Religioso. Está concorrendo a um prêmio de melhor livro de desenvolvimento pessoal. Melhor livro de desenvolvimento pessoal pela Editorial Casa, e o prêmio vai ser lá em Curitiba, tá? Você então entre lá na site Editorial Casa, você entra lá na aba lá de que vai ter o sorteio lá, o prêmio lá. Você entra lá, procura lá, e você vai achar o livro dele em desenvolvimento pessoal. Você pode votar quantas vezes quiser, tá? Você ficar votando, você pode começar a votar agora, aí eu vou deixar você parar de votar amanhã, 7 horas da manhã, tá? Vote muito. Votem bastante. A Nilce também. A Nilce escreve muito, meu irmão. Ela é uma escritora, Deus deu essa oportunidade para ela. E daqui a pouco ela vai estar lançando o livro dela solo, falando sobre a vida dela. Vai ser sobre a vida, né? E sobre a vida do Ian, né? Sim. Sobre o campeão Ian. Campeão Ian. Isso aí, olha, pessoal, uma história muito emocionante. Uma história que você pode se inspirar também. E qual foi os outros 2 livros que você já foi coautora e organizadora também, né? O primeiro foi Transformando o Mundo, Mulheres Diamantes. Um abraço e parabéns, Carlos Endrigo, nosso mentor de negócio. Parabéns, Carlos. Carlos, é aniversário dele hoje. Parabéns, Carlos Endrigo. Bora fazer o bom dia, bom dia, bom dia. 1, 2, 3. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora produzir. Isso aí, parabéns, Carlos. Esse é o cara das redes sociais, mentor de negócios. Ele idealizou, né, o projeto Mulheres Diamantes. E aí eu entrei nessa como escritora, escrevi, né, a primeira obra como coautora, falando sobre o que aconteceu com o Ian, com o nosso filho, né? E depois eu recebi o desafio de trabalhar como organizadora da próxima obra, que foi Construindo o Legado, que já foi lançado também. E eu prefaciei, né? Eu fiz a introdução do livro. E depois eu escrevi o capítulo do livro Realizando Sonhos, só um capítulo também falando sobre a minha transição do CLT, trabalho de carteira assinada, para a PJ, que a gente tem uma empresa hoje, GA, Assessoria de Comunicação. E o quarto foi uma participação especial no livro da escritora Débora Bueno, Na Sala de Espera, o nome do livro. Ela é lá de Minas Gerais, Salinas. Um beijo. E estamos por aqui. A nossa vida, eu escrevo todos os dias para outras pessoas, né? A nossa empresa faz isso. Nós somos roteiristas. Fica até difícil me posicionar nas redes sociais com um tema específico, né? Porque eu nem sei o que falar. Porque todo dia é um assunto diferente. Fica Mas mais isso não fácil. quer dizer que ela é desorganizada, tá? Tudo organizadinho. Tudo organizadinho. Fica mais fácil alguém falar, como a gente tem os parceiros. Sim. Vamos falar desse assunto aqui, profissional e tal, fica mais fácil para a gente estar falando nas redes sociais. Se você quiser, tá? Está aberto para você também. Olha aí, Jânio, 2 livros atrás agora, né? Porque a Nilce já tá com 4. Verdade, hein? O Jânio Verdade. gravou dele é solo, então ele tá com vantagem sobre a Nilce. Bora ver quem vai ganhar até o final do ano. Olha. Ele que já vai pro terceiro livro? Já tem um que tá aí no forno. Tem o outro livro do Jânio, né, que ele me convidou para prefaciar. Gente, que responsabilidade. Ainda não assumi essa responsabilidade total de escrever, porque tem que estudar muito para escrever um livro nessa vibe do escritor Jânio. Sim. É bem diferente da minha proposta, né? E ele já vai estar escrevendo o terceiro. Esse que ele me chamou para fazer o prefácio é o segundo que ele quer lançar ainda esse ano. Pessoal, e também eu não vou ficar atrás, tá? Eu tô só um pouquinho, mas eu prefaciei o livro do Jânio Gouveia, o primeiro livro, eu tive essa oportunidade. Muito obrigado, Jânio. Nada. Prefaciei o livro dele. Olha, O Cárcere Religioso, tá? É um livro incrível, tá? Você vai ter uma perspectiva. E eu vou falar o que eu escrevi no prefácio. Eu disse assim,
que é a história você se coloca no lugar do personagem, desse personagem fictício que está inserido em fatos históricos, tá ok? Então, vamos lá para... Voltando, ó, nilcegouveia.1972 Instagram e Jânio Gouveia no Instagram também. Segue lá. Entra no Instagram deles, que de lá vocês conseguem ver todas as outras redes, tá bom? E o meu Instagram é @diogo_sil, S-I-L, beleza? Agora vamos pra brincadeira de perguntas às cegas. Eu vou fazer as perguntas aqui, tá bom? Olha que negócio é esse aqui de beijinho aqui, rapaz. Vamos lá, me dá esse microfone aqui. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vocês vão a brincadeira vai ser o seguinte. Eles vão fazer o seguinte, eles vão fechar os olhos, tá? Vão fechar os olhos, tá? Vai ficar com os olhos fechados. É uma brincadeira que foi trend no TikTok há esses tempos aí. E aí eu vou fazer a pergunta, eles vão apontar, por exemplo, se eu perguntar assim, quem que tem um... É hipotético, tá? Quem que tem um carro maior? E aí você vai dizer, vai apontar pra pessoa, o Jânio tem um carro maior. Ou eu tenho um carro maior, entendeu? Entendeu? Bora lá pra brincadeira então. Fechando os olhos. Ok? Vamos pra primeira pergunta. Quem que ronca mais? É isso aí, bora para a próxima pergunta. Você vai saber o resultado só depois quando sair a gravação do ao vivo, tá? Beleza? Olhos fechados. Tá ao vivo. Que vai ficar gravado, pessoal, vai ficar gravado no YouTube do Face. E aí ela vai ficar surpresa lá com as perguntas e respostas, tá bom? Um abraço aqui pra Otacília, Rebeca Godoy. Rebeca, um abraço aqui no Instagram, tá? Laura, um abraço também que tá nos assistindo aí. Arimateia, Elisângela, Selma Pontes. Abração pra todo mundo aí, Cibele. Tá, vamos lá pra segunda pergunta. Fechando o olho. Quem come mais? É aí, olha. Ele é magrinho porque come pouquinho, hein? Vamos lá. Quem toma mais água? Quem dorme mais? Olha. Quem acorda mais cedo? Quem dorme mais tarde? Quem que pega com a mão fria no outro? Bora ver se tem mais uma. Bora ver se tem mais uma, pessoal, aqui. Se você quiser mandar sua perguntinha também, fique com os olhos fechados aí. Pessoal, bora ver aqui. Quem enrola mais para tomar banho em dia de frio? Eu enrolo também, tá, pessoal, para tomar banho no frio. Quem que lê mais? E quem que usa mais o celular? Olha aí. E quem usa mais o computador? Quem é o mais carinhoso? Isso aí. Quem gosta mais é carinhoso, mas também tem aquele. Quem gosta mais de estar abraçando o outro, beijando o outro? Quem que não consegue dormir se não estiver deitado no colo do outro? Coisa tranquila, pessoal. Pode abrir os olhos aí, tá bom? Chorou? Gente, achou legal? Muito bacana isso. Bacana. Pessoal, olha. Eu chorei, galera. Chorou de quê? De felicidade? Não, eu não sabia que ia ter essas perguntas. Chorou de vergonha? Não, emocionada, né? Eu não sabia que você ia fazer essas perguntas. Eu também não. Você sabia, amor? Eu não sabia. Não. Tati Galdense, olha, pessoal. Tati minha Galdense. mentora. Beijo. Tá assistindo a gente aí no Instagram, Saudade, tá? Tati. Abraço, Tati. Tem a live da Tati, tá? Hoje, às 19 horas de Mato Grosso, tá? 19 horas de Mato Grosso, 20 horas de Rio de Janeiro Brasília. E Brasília, isso, tá ok? Acompanha a live da Tati. Pessoal, pra gente finalizar aqui, bora trazer um assunto aqui que é meio polêmico, né? A gente fica meio assim, nossa, meio polêmico assim, que é em relação a cantadas.
Rapaz, eles têm os seus 50 anos, mas eles estão com tudo de pé aí, hein? Olha aí, pelinha aqui, tudo bem. Não tem nudo caído aqui, ó. Você puxa a pele, não estica. Aqui, ó. Tá vendo? Tudo em riba. E aí, como é que é essa situação? Como? Me diz aí, meu Deus, eu tô casado. E as pessoas estão me dando, aqueles egípcios estão dando em cima de mim. Como é que faz em relação a isso? Vai, responde aí. Jânio, não os egípcios, mas acontece de vez em quando de receber uma cantada, a mulherada. Tem até uns homens aí que gostam também da cantada dos outros homens, esse negócio aí é meio estranho. Bom, pra gente é muito tranquilo isso aí, não é que a gente goste disso, mas a gente releva. Primeiro, a gente é pessoa pública, né? Estamos nas redes sociais, é que isso acontece. Agora a gente precisa, é por isso que a gente precisa ter essa consciência. Tem gente que está nas redes sociais, é pessoa pública, e acontece isso e ela se desespera e já quer cancelar o canal, quer cancelar mandar bloquear a pessoa. Mandar bloquear a pessoa. Isso vai acontecer. Né? Então, pra gente é tranquilo isso aí. Acontece muito com ela. Essas pessoas lá, uma vez até falei com um. Que ele sabia escrever muito bem, né? Não sabia escrever. Mas com a gente tranquilo isso aí. A gente tira de letra, né? Você, Nilce, recebendo, porque os egípcios caem matando aí, né? Eu recebo até ligações de brasileiros mesmo, né? E é terrível. Só que isso não chega no nosso coração assim. Não... Eu particularmente sempre penso assim: essa pessoa do outro lado é uma pessoa iludida, se ilude com as mídias sociais, está passando por algum problema do pecado no coração. Então vou orar por essa pessoa. Às vezes pode ser alguém que conhece a gente, querendo testar. E isso já aconteceu também, viu? Já aconteceu porque eu descobri. Mas eu não tenho essa coisa de querer revidar, para ficar com uma pessoa, para dar bola, como diz por aí afora. Não, né? Então, acontece muito. E ninguém está isento de nada. Né? Por exemplo, Jesus tinha compaixão pelos pecadores, andava com os pecadores. A gente tem que se precaver, tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado. Nós somos treinados para trabalhar nas redes sociais. Todo mundo que quer entrar nesse ramo aí do empreendedorismo digital já fique ciente do que possa acontecer com você. Mas nós, enquanto cristãos, a gente quer copiar Jesus. O que Jesus faria nesse caso, né? A gente também não deixa mensaginha lá. Quando está demais, né? Que está atrapalhando, eu estou trabalhando e gente me ligando. Uma vez o Jânio pegou e falou: oi, eu sou o esposo dela, gravou o áudio, né? E a pessoa... Opa, rapidinho, só fiquei aqui no Instagram, né? Agora! Voltou, pode ir lá. Então, a gente quer olhar com o olhar de Jesus, o que Jesus faria. E tendo cuidado por onde a gente anda, por onde a gente vai também. Tem pessoas que ficam chamando e tal, né? E tem essa confusão aí do sistema, do mundo, né? Das coisas que acontecem no mundo. Você tem que saber lidar com a internet. A internet não deve ser utilizada para nós, que nós, irmãos em Cristo, a gente não tem que usar com irresponsabilidade a internet nem qualquer outra coisa. Tudo bem, entretenimento, você dá uma risada, tal, não sei o quê, mas não baixar a guarda. Sempre tem que estar ligado. Não só na internet, em qualquer outro lugar, que tem muita gente irresponsável que usa a internet como um meio de alívio e aí usa a internet do jeito como quer. Enfim, mas a gente tem que ter essa perspectiva mesmo bíblica de tudo. A gente tem que olhar com a visão, com um olhar de Cristo, né? Uhum. Tem que ter o olhar de Cristo. Um abraço aí para Sou Franciele, tá? Pessoal, olha, quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Eu acho que eu consegui torcer bem vocês, espremer bem vocês, tá? Muito bom. Muito obrigado. Foi muito bom, foi muito produtivo. E eu espero que a gente tenhamos conseguido, né? Trazer respostas adequadas às perguntas, né? A pergunta foi muito boa, parabéns. Obrigado. Eu espero que você tenha sido proveitoso para você,
Pessoal do esse bate-papo, Instagram. né? Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, do YouTube, e aí que tá aí nos assistindo, tá bom? Nilce, quer agradecer, acrescentar alguma coisa que eu não perguntei? Tá super normal. Se ficou algum ponto aí, né, solto, você pode entrar em contato aqui com o pastor Jânio, tá? E comigo também, se eu não conseguir responder, ele é mais capacitado porque ele é um mega estudioso mesmo das escrituras. Só um ponto rapidinho, pessoal. Eles são conselheiros bíblicos formados pela CEBI, né? Pela CEBI, tá bom? Quer falar um pouco da CEBI? A CEBI é Sistema de Ensino Bíblico Interdisciplinares, né? Sim. Pastor Ayrton, me corrija se eu estiver errado aí. Mas lá tem, eles são capacitados para nos capacitar. Tem curso de pós-graduação, de graduação na área de exegese, na área de hermenêutica, na área de pregação, na área de aconselhamento. Até inglês. Tem curso de inglês lá que maravilhoso. É maravilhoso. Eu, se puder ter oportunidade, quero fazer um curso de inglês que eu preciso. Eu super indico. Então, precisar da gente, qualquer coisa, só nos chamar no direct, deixar sua mensagem lá, a gente poder ajudar, a gente tá aí. Mais alguma coisa, Nilce? Sim. Eu quero deixar para você que está acompanhando até depois, né, do ao vivo, para que você olhe realmente para Jesus. Você vê como é que anda o mundo ultimamente, né? Deixe de olhar para as circunstâncias, olhe para Jesus. Tem muita gente curiosa que uma vez até me perguntaram: você não chora porque seu filho faleceu? Tantas tragédias que você já viveu? Todos os dias nós temos, sabe, o nosso momento de tristeza, mas nós nos apegamos justamente à palavra de Deus e conseguimos enxergar o mundo à nossa volta pela lente de Jesus, pela lente do Evangelho de Deus. Então, faça isso. A gente entra no nosso quarto, a gente ora ao Senhor individualmente, nós temos nosso momento a sós com Deus, porque nós cremos. Nós temos fé em Jesus, né? Porque Ele que nos reergue todos os dias para cumprir a missão de estarmos aqui falando hoje com você que está do outro lado. Leve a sério, sabe, o Evangelho de Jesus na sua vida. Se você é de outra religião, ok, nós não estamos falando de religião, mas tem esse caminho verdadeiro que nós experimentamos, e você também, se a gente conseguiu viver essa vibe, a gente tem conseguido, você vai conseguir. E é isso, galera. Feliz Dia dos Namorados, seja lá qual seja a forma que você já planejou aí para curtir segunda-feira hoje mesmo, tá bom? E nós, com Jesus, dizemos para você continuar firme nessa caminhada, porque só Ele é o caminho e a vida eterna. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que nos assistiu durante essa 1 horinha aí de programa. Você aí do Instagram também, agradeço imensamente a sua visita e a sua permanência também aí durante o ao vivo. Pessoal do Face, muito obrigado de coração por estar assistindo. Pessoal do Instagram também, um abração para vocês. Você que está assistindo depois aí, um abraço também. Qualquer dúvida, Instagram Jânio Gouveia, Instagram da Nilce, @nilcegouveia.1972. E se você quiser também me marcar em alguma coisa, é @Diogo_Sil, tá? Eu espero ver você novamente no próximo programa. E eu quero deixar o meu grande abraço. Vamos dar tchau, tchau. Arte na Contramão, com apoio cultural, cantor sertanejo raiz Milton Martins. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa cai, ai, ai. Lemos Bom Negócio, cuidando do seu patrimônio. Arte na Contramão, ao vivo, pelas redes sociais e pelo canal do YouTube Nilce Gouveia.